Pós vitória de 3-0 contra Melgar, vamos ver o primeiro treinamento, né, do Vasco hoje, pós ter vencido o Melgar por 3-0 e ter ido para playoff, né, da Comebol Sul-Americana, que vai ser definido agora, quinta-feira, né? Quinta-feira nós saberemos quem vai ser o adversário do Vasco na Comebol Sul-Americana pela playoff. Lembrando que vai ser 2 jogos. O primeiro jogo vai ser fora e o segundo jogo, onde vai decidir tudo, vai ser em casa. Então o Vasco vai decidir em casa se passará para as oitavas de finais da Comebol Sul-Americana ou não. Por enquanto, vamos aqui assistir o treinamento de hoje, né, da equipe do Vasco. Tem muita novidade aqui também nesse vídeo. Você que está chegando, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixar o seu comentário e vamos para o vídeo. Esposa. Esposa que me surpreendeu, cara. Eu pensei que ele ia ter mais oportunidade no comando do Fernando Diniz, né? Mas por enquanto, parece que o preferido do Diniz é o Jair, né? Ele já era o preferido, né? Que ele já falou, né? Que tem interesse no Jair, que ele gostaria de ter o Jair no time. E que provavelmente a partir de agora, né? O Jair vai ter mais oportunidade. Vai jogar os próximos jogos. Muito provavelmente. Vamos lá, vamos assistir aqui esse vídeo do treino de hoje. Sempre treinando muito passe de bola, né? O Diniz, ele tem essa característica, né? De passe de bola, de sair tocando, né? O famoso dinizismo. Bem, pessoal, vocês acabaram de ver o treino, né? O treinamento de hoje da equipe do Vasco. O Vasco que tá tendo uma evolução muito clara depois da chegada do Fernando Diniz no comando do Vasco. O Vasco que venceu de 3-0 o Melgar e com isso se classificou para os playoffs, né, da Sul-Americana. E devido também a uma grande evolução de jogadores, né? Evoluções individuais. Por exemplo, a evolução do Ryan. Ryan que ultimamente está fazendo gol, está sendo mais decisivo, evoluiu muito e ele está sendo muito especulado, né, agora para ser vendido, mesmo sabendo que para vender, né, vai ter que entrar muito dinheiro no cofre do Vasco. Assim mesmo, como disse o Diniz, né? O Diniz mesmo falou que para vender o Ryan, nesse momento não seria o ideal, porque o Ryan está evoluindo. E essa evolução vale muito dinheiro. Então, se o Ryan for vendido agora, vai ser uma venda precoce. Isso aí no entendimento do Diniz, né? Sem falar que o Ryan hoje é um dos principais atletas do Vasco. Então, já tem proposta pelo Ryan, né? O Besiktas da Turquia
ofereceu em torno de 10 milhões de euros no Ryan, equivalente a 60 milhões de reais, mas o Vasco, né, já fez já deu uma resposta dizendo que por menos de 100 milhões não senta na mesa para negociar o Ryan. Então já tem ali um preço pré-definido, né? Para quem quiser contratar o Ryan, vai ter que desembolsar hoje pelo menos 100 milhões de reais. Esse é o valor do Ryan no Vasco atualmente. Sendo que, mesmo assim, eu ainda acho pouco para um jogador de apenas 18 anos que está em plena evolução e que, como o próprio treinador diz, né, vai evoluir muito e se vender vai ser uma venda muito precoce. Pessoal, hoje o Vasco, né, tem boas notícias, né, tem muito boa notícia. Já teve uma notícia ontem que eu coloquei aqui sobre o transfer ban, né? O Vasco tá livre, né, para poder contratar. A CBF aceitou, né, o recurso que o Vasco entrou, né? E com isso o Vasco pode contratar nessa janela de transferência de mediano. Isso é uma boa notícia. E outra muito boa notícia hoje foi sobre a 777 Partners, né? Que o Vasco venceu mais uma vez a 77 Partners. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês aqui entender melhor sobre essa grande vitória hoje do Vasco na justiça contra a 777 Partners. Boa tarde, boa tarde. É mais fácil eu falar de uma vez. Isso. E aí eu abro a pergunta rapidamente, tá? Beleza. Vamos lá. O tribunal acabou de confirmar aqui 3-0, tá? Manteve a decisão liminar que afastou a 777 do controle. Basicamente, o tribunal entendeu, com base, inclusive nas demonstrações financeiras da época, que a empresa, além de não cumprir certas obrigações contratuais, não vinha, isso foi amplamente... Pessoal, esse aí é o Felipe Carregal, né? Ele é o vice-presidente jurídico do Clube de Resgate Vasco da Gama, beleza? Então, assim, ele aqui vai falar sobre essa vitória que o Vasco teve hoje na justiça contra a 777 Partners, beleza? Discutido no julgamento, não vinha pagando as dívidas do clube e isso demonstra, no mínimo, ali uma gestão temerária, tá? Então o tribunal foi muito enfático nessa questão de que a 777 não atacou, ela tinha obrigação de atacar a dívida do clube, fora outras coisas, tá? Mas isso foi um ponto que foi bastante debatido no julgamento. Eu não posso estender muito, porque tem segredo, mas basicamente foi isso, tá? Carregal, quais são os próximos passos em relação da parte do Vasco Associativo sobre o comando do futebol? Olha, sobre o comando do futebol, o que você quer dizer com isso? Os próximos, sim, agora, seguindo o controle. O tribunal manteve a decisão e o Vasco continua no controle da Vasco SAF. Carregal, e sobre a representação de quem é a 777, se os advogados, os patrões estavam devidamente representados, eles estão na mão de credores, isso ficou esclarecido nesse processo de quem é a 777 Carioca hoje? Não, isso agora vai ser esclarecido em primeira instância, tá? Essa discussão vai para a primeira instância. Da representação, quem representa, quem dá poderes, tá? O que o tribunal fez agora foi manter a decisão e está mantido o afastamento da 777. Você acredita em algum êxito de recurso da 777 agora? Olha, a princípio não cabe recurso, tá? Porque como é uma decisão liminar, isso é sumulado inclusive, essa discussão não pode ir para o STJ. Acredito que eles tentem de alguma forma levar, mas em relação a isso a jurisprudência é pacífica, que não cabe recurso. Carregal, sobre a questão da perícia contábil, que eu sei que é na primeira instância, e sobre uma prestação de contas a 777, no sentido deles terem conhecimento de balanço, de reuniões do board, como é que está isso? Eu sei que é uma decisão de segredo de justiça, mas acabou vazando, e até para esse tipo de contato com os representantes da 777 ou da ICAP, como é que está isso? Está sendo cumprido? Vocês estão tendo contato com eles nessa prestação de contas? Olha, se diz contato com a 777, com o representante da ICAP, né? Porque a 777 não existe mais. A gente tem contato com eles, tá? Mas o tribunal agora foi firme, inclusive, em relação à perícia que foi feita e validou aquela perícia em primeira instância que apontou já para prática de atos temerários, gestão temerária, desvio de recursos para outras empresas do grupo, e a perícia também foi um ponto levado em consideração aqui pelo tribunal, tá?
Carregar outro assunto. Um detalhe importante. Acho que você se refere àquela mudança que teve na decisão. Perfeito. Ele negou provimento integral ao agravo deles. Eu entendo que diante da negativa do provimento ao agravo deles, essa discussão está superada. Havia sido dado na primeira instância e aí agora caiu também com... Acredito que sim. O próprio senhor desembargador, ele tinha corrigido a decisão dele, permitindo algumas condições. É isso que ficou negado, né? Eu falei, o Vinícius, a partir do momento que ele nega provimento ao recurso deles integral e não faz nenhuma ressalva, eu entendo que aquela ressalva anterior caiu. Doutor Regal, essa decisão é importante para a questão da arbitragem. Como é que está essa situação da arbitragem? É uma decisão que pode impactar lá na frente. O que o senhor pode atualizar também sobre a questão da arbitragem? Agora está encerrando a fase do judiciário e agora vai se voltar para a arbitragem. Tá, mas essa decisão reforça o nosso direito, reforça o que a gente entende como gestão temerária e agora vai ser discutido o mérito na arbitragem. Pessoal, vocês que assim não sabem o que é gestão terminária, né? É uma gestão imprudente, beleza? É quando a empresa ela faz coisas irresponsáveis, entendeu? Que põe em risco, né? O clube, que põe em risco a empresa. Então a 777 Partners ela também foi julgada por isso, né? Por gestão terminária, né? Que foi imprudente, não soube, colocou o Vasco em risco. E fora isso, tem a parte de que tinha o acordo, né, da 77 ela pagar as dívidas do Vasco, né? Diminuir. E não foi feito isso, né? Não foi diminuída a dívida do Vasco. Então, teve vários fatores aí que fez com que o Vasco vencesse na justiça mais uma vez, né? Deixando assim o comando do Vasco com o Pedrinho, né? Continuando lá com o Pedrinho, né? Em vez de voltar para 777. De que maneira você acha, Carregal, que essa decisão hoje, essa vitória do Vasco, contribui para as negociações, eventuais negociações com investidores, toda aquela questão de investidores que já assinaram o NDA para comprar a SAF do Vasco? Você acha que isso contribui de alguma maneira? Contribui sem dúvida porque traz mais estabilidade. Essa decisão de primeira instância acaba de ser validada pelo tribunal por 3-0. Então isso reforça a nossa posição e traz uma certa estabilidade, sim. Em relação a informação importante, né? Com essa decisão de hoje, facilita, né, que um futuro investidor venha negociar com o Vasco, né? A própria arbitragem, né, o Vasco já tinha colocado um árbitro, que é o Luciano Bandeira, e a 777 tentou impugnar algo do tipo. Você pode explicar como é que anda essa questão e se existe algum prazo de fato para que se tenha andamento na arbitragem? Olha, de fato a 777 impugnou e essa discussão agora vai ser decidida pela FGV, tá? Não consigo precisar um prazo para você, mas é em breve. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Novidade sobre Ryan, novidade também sobre a vitória do Vasco na justiça contra a 777 Partners. E, no caso, hoje as principais notícias foram essas. Se vocês gostaram, deixa o like, deixa o comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!